quando a gente cria um dia relacionado a uma doença, a gente está querendo trazer à tona essa questão, né? Como o câncer da próstata, o câncer da mama, é mostrar para as pessoas que existe o problema. E porque as pessoas não têm contato com essa informação, né? Isso vale para o câncer, mas no caso do suicídio, que não é uma doença, ele traz para a pauta as questões de saúde mental. Elas foram muito importantes nessa fase aí da pandemia, vieram à tona, porque todos nós tivemos que lidar com questões de saúde mental, e isso foi muito interessante porque foi disparado por uma questão populacional e tal, então a conversa foi mais fácil. Mas falar de suicídio é falar de saúde mental, né? Eu costumo dizer que suicídio é a ponta do iceberg, né? Porque mais de 90% dos casos de suicídio estão associados a questões de saúde mental e, em geral, mal cuidadas, né? Mal tratadas. Agora, tem alguns mitos envolvendo o suicídio, né, Rodrigo? Um deles é que não é para falar do suicídio, mas se a gente não fizer uma pergunta, não se aproximar, não abrir a escuta, como é que a gente vai identificar, né? Como é que a gente pode saber quais são os sinais de alguém que está nessa situação? Quando a gente pensa o suicídio, né, não falar tem duas perspectivas, né? Não falar do ponto de vista da mídia, do ponto de vista grupal, ou não falar com um indivíduo que talvez esteja em risco, né? Que você chama a atenção que a pessoa está diferente, mudou o comportamento, está muito triste, deprimida. A melhor forma de lidar com isso é falar diretamente mesmo, criar um ambiente acolhedor em que a pessoa possa dizer, sim, eu tenho pensado nisso. A vida minha não faz muito sentido. Penso, eventualmente, em cometer suicídio ou me matar porque eu não aguento mais a minha dor. Então, quando você dá abertura, na verdade, você não está incentivando alguém a cometer suicídio. Você está dando a possibilidade que ela fale da sua dor e ajudando essa pessoa a buscar ajuda, que é a coisa mais importante em quem está tendo ideação suicida. Pois é, porque tem um outro mito ligado ao suicídio que é cão que late não morde, né? Então, essa pessoa tá falando, ela tá querendo chamar atenção. E não é verdade, às vezes é uma fala de alguém que está de fato desesperado, né, Rodrigo? Com certeza, com certeza. Isso não deve ser tratado como frescura. Alguém que precisa falar, que quer se matar para ser ouvido, está com um problema sério, tanto do ponto de vista do que ele está vivendo como dor, quanto do ponto de vista do ambiente que não está acolhendo a situação que ele está vivendo. Em geral, quem comete suicídio, uma boa parte, chega a manifestar isso e não é levado a sério. E por isso que a gente tem que ouvir, escutar essas questões em vez de estigmatizar, né? Discriminar as pessoas que estão nesse tipo de sofrimento. Ó, o Sigefredo Fontoura, valeu, Sige, pela pergunta. Ele fala assim: o brasileiro anda muito deprimido, o suicídio é um problema de saúde pública, como essa campanha vai ajudar na prevenção? O brasileiro, assim como a população mundial, tem uma taxa bastante alta de depressão. Chega a quase 15, quase 20% da população que vai desenvolver um episódio depressivo ao longo da vida. Então, depressão é um problema de saúde pública. Na verdade, os transtornos mentais são um problema de saúde pública muito relevante. São um dos que mais causam incapacitação na população jovem até 45 anos. Então, é uma questão séria, não é uma frescura. E são diagnósticos que você pode fazer e tem que ter uma abordagem clínica, médica, psicológica, muito bem estabelecida. O que acontece é que quando a gente não entende que isso é um problema sério, a gente não percebe que pessoas que estejam muito mal, muito angustiadas, muito deprimidas e principalmente desesperançosas possam pensar em se matar. E a gente toma um susto quando fica sabendo que alguém se matou, um jovem se matou, mas como assim? A vida da pessoa era boa, estava tudo certo, não tinha nada de muito grave.
mas a gente, quando fala isso, a gente está ignorando o que a pessoa estava vivendo, né? O que está acontecendo com o indivíduo. Então, um problema de saúde pública extremamente relevante. As taxas de suicídio no mundo e no Brasil, elas são extremamente elevadas. Entre 30 a 50 pessoas cometem suicídios no Brasil por dia. Quer dizer, não é Mais algo homens ou mais negligenciável. mulheres, Rodrigo? Ah, ah, o suicídio completo é mais comum em homens, desculpa. E a tentativa de suicídio é mais comum em mulheres. Olha, o Jackson Enir está falando uma coisa aqui no chat, por isso que eu te perguntei se era mais homens ou as mulheres. Ele fala assim: nós homens temos uma maior dificuldade em nos abrirmos. Isso seria uma causa da sociedade machista em que vivemos? Sim, os homens tendem a ter uma dificuldade maior de expressar sentimento, de reconhecer a vulnerabilidade. Isso é um grande problema, né? Porque a busca de ajuda do homem fica muito mais tardia e leva ao agravamento dos quadros e cronificação. Se você tem uma doença que você não trata por 1 ano, 2 anos, a tendência é que quando você vai tratar, ela tenha uma resposta terapêutica não tão eficaz. Então, os homens sofrem por essa sociedade machista e eles têm que aprender a ser diferentes, né? Boa, valeu, Jackson Enir, obrigada pela pergunta. Se você está acompanhando a nossa live aí, está ouvindo uns pipipi no fundo, é porque o Dr. Rodrigo Bressan está dando essa entrevista para a gente direto de um hospital. Ele fez essa gentileza de atender a gente hoje. Obrigada, viu, Rodrigo? Agora eu queria perguntar para você sobre suicídio assistido, porque a gente teve a notícia essa semana da morte do Godard, que ele recorreu a um suicídio assistido. As notícias falam que ele não estava doente, ele estava exausto. Explica para a gente o que é isso, Rodrigo. Tá. Então vamos definir suicídio, né? Suicídio é uma estratégia para lidar com um conflito e uma dor mental em que a única possibilidade que a pessoa encontra de lidar com aquilo é a própria morte. E, em geral, está associado a um transtorno mental mais de 90%. Ou a uma questão muito impulsiva, né? Eu vivi um conflito amoroso, eu não aguento mais e eu posso cometer o suicídio impulsivamente. Quando a gente fala em suicídio assistido, é completamente diferente. Para ser suicídio assistido, até onde eu conheço a lei suíça, né, isso é só aceito na Suíça, a pessoa não pode estar deprimida clinicamente. Então, é uma tomada de decisão não enviesada pelo transtorno mental, pela doença, em geral, por depressão. Por isso, as notícias vêm dizendo isso. Não é depressão, é uma exaustão em relação à vida. Eu não posso julgar isso com mais profundidade, mas o fenômeno é completamente distinto. É alguém que toma uma decisão a longo prazo, em geral é um processo, né, porque ele é assistido, tem um cuidado médico. Quem faz o ato é o paciente, né? O paciente, desculpa, não sei se é o caso de chamar de paciente, é a pessoa que tomou a decisão de se matar. Então ele está se matando, mas não para a resolução de alguma coisa impulsivamente com um transtorno mental. Pois é, deve ter todo um processo até que a pessoa tenha acesso a essa substância e ela mesma toma. Agora, a eutanásia, isso não é permitido aqui no Brasil, mas enfim, lá na Suíça aconteceu, tem alguns estados nos Estados Unidos que também permitem. Agora, a eutanásia ainda é uma outra coisa, né, Rodrigo? Isso. Na eutanásia, quem dá a substância é um profissional da saúde. Exatamente. Então é alguém que não consegue, não está capacitado para tomar de decisão, porque está num quadro de saúde mais grave e pode ter um consentimento do paciente prévio, mas quem faz o ato em si é o médico. Tá certo. São 3 conceitos bem diferentes, mas eu quero voltar a falar do Setembro Amarelo aqui, porque a gente tem perguntas aqui no nosso chat. Olha, o Clésio José, obrigada, Clésio, pela pergunta. Ele fala assim: existe uma romantização do suicídio. Quando meu filho, aos 12 anos, atentou com a própria vida, percebi essa ideia em suas declarações.
Como lutar contra essa ideia romântica e extrema? Olha, a principal coisa é fazer um pouco o que a gente está fazendo aqui, né? Conversar a respeito e entender sobre suicídio, né? O grande risco de quando a gente fala de suicídio é a glamorização. E aí, Miriam, a imprensa ela tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque se você ficar contando que tal personagem se suicidou, cantor de rock, ou uma pessoa no metrô, na escola, isso corre o risco de ter uma contaminação e uma glamorização. O que significa? Que todo mundo fica triste e deprimido e quer se matar por causa disso? Não. Significa que as pessoas que estão se sentindo mal, estão deprimidas e pensam em se matar, acham isso como uma saída. Então a gente tem que tomar realmente muito cuidado com isso. Para você conhecer um pouquinho a história, existe um negócio que a gente chama de efeito Werther. É um personagem do Goethe, é um dos primeiros livros do Goethe que fez muito sucesso, porque é um personagem que se suicida por uma questão romântica, né? Ele tem uma desilusão amorosa. E aí, depois do romance, houve um aumento de suicídio naquela fase. Então, isso a gente tem que evitar muito. Quando uma criança de 12 anos está falando de suicídio de um jeito que não está associado ao sofrimento real dele, porque às vezes é o caso, você tem criança de 12 anos deprimida e com problemas mais sérios e precisam ser cuidados, mas vamos dizer que ele está só falando aquilo de um jeito romântico, aí sim a gente tem que conversar e dizer também que suicídio não é uma coisa para você ficar falando como se fosse qualquer coisa, né? Suicídio é uma coisa séria, né? Ela precisa ser lidada com muito cuidado. Olha, Helena Guerino e Shelly Carolina, as duas mandaram uma pergunta bem parecida, obrigada. Elas estão querendo saber como é que você convence a pessoa a procurar uma ajuda, um psicólogo, um psiquiatra, um serviço social. E eu também queria te pedir dicas, né, de que lugares que a gente pode, sei lá, o CVV, onde é que as pessoas podem, que estão com um quadro depressivo, podem pedir ajuda? Claro. Essa questão que as duas estão trazendo é uma questão muito delicada e que é relativamente frequente, né? A pessoa que tem um transtorno mental, com alguma frequência, se ela está deprimida, ela acha que é uma porcaria, que é culpa dela, e ela não consegue perceber isso como doença, né? Acha que é uma fraqueza. A gente chama isso de autoestigma, né? A pessoa se autodiscrimina. Isso dificulta a busca de ajuda, né? Então, se eu vou buscar um psiquiatra porque eu sou maluco ou porque eu sou fraco. Então, é chave que as pessoas entendam de uma forma mais clara e mais tranquila em relação ao que é doença e o que não é doença. A partir disso, né, a partir de uma percepção dessa questão, é que aí a gente tem que ir convencendo essa pessoa e usando todos os recursos possíveis, né? Usando a questão afetiva, olha, quem gosta de você está preocupado e você precisa ir, ajudando a diminuir estigma e, eventualmente, se é um jovem, realmente levar a uma avaliação. Olha só, a Shelley, ela comenta que a amiga dela se suicidou, mesmo tendo acesso a cuidado terapêutico, e ela não queria aceitar essa ajuda. E a Jane está aqui contando que a neta vinha falando dessa questão, e depois a Jane descobriu que a neta estava sofrendo bullying na escola. Então ela começou a enaltecer astros que sofreram, enfim, tem que estar com uma escuta aberta, né, para conseguir acessar essas pessoas, né, Rodrigo? Tá todo mundo adorando a nossa conversa aqui, Rodrigo. Que bom, com certeza. E essa história de bullying é uma coisa séria, porque ela tende a demora de ser vista, né? Alguém que é vítima de bullying, ela tem dificuldade de sair e falar disso, né? O agressor, os perpetradores, né? Os agressores, às vezes em geral são mais de um e agem de uma forma que inibia a pessoa de buscar ajuda. Quando isso dura no tempo, existe um nível a sensação é de eu não consigo superar, né, de frustração para combate daquela situação, que pode levar a um quadro depressivo, e a única solução, às vezes, na cabeça de quem está sofrendo, pode ser se matar, porque não acha uma saída, né, perde a esperança de que vai ser ouvido. Para o bullying, a receita é sempre falar, né, levar para alguém que confia,
e em geral você está na escola, né? O bullying é definido por uma situação escolar, você tem que levar para um professor ou para um colega que pode levar para um professor, ou um orientador, ou um diretor. É isso aí. E, Rodrigo, onde é que a pessoa pode buscar Ah, ajuda? verdade. Claro. É, quando a gente pensa no início de um transtorno mental, você tem que buscar um profissional, né? Você pode começar numa busca com um profissional de psicologia, se acha que a situação está mais intensa, tem que procurar um psiquiatra. Às vezes, né, muitos clínicos gerais cuidam desse tipo de coisa. Ginecologista, o clínico geral, endocrinologista, várias especialidades elas estão habilitadas, né? Na Escola Paulista de Medicina, a gente forma todos os médicos para conseguir tratar quadros depressivos e de ansiedade, porque esse é muito grande o número de pessoas que têm esse problema e você não tem especialistas o suficiente. Quando a gente pensa no serviço público, a busca é no posto de saúde. Olha, eu tenho esse tipo de coisa, e ele dentro do posto de saúde, ele vai ser atendido pelo um clínico geral e eventualmente encaminhado para um psiquiatra na medida em que o quadro seja mais grave e fuja da capacitação do clínico geral. Uma busca aguda, rápida, assim, para alguém que está em risco mesmo, o CVV é maravilhoso. Acho que o número é 188, e eles têm uma capacidade de conversa que ajuda bastante. A Associação Brasileira de Psiquiatria, que a gente chama ABP, também está disponibilizando agora um serviço e que pode ajudar, né? É uma ajuda no telefone e que permite a pessoa que está no limite se acalmar, voltar ao centro e contribui para que essa pessoa vá buscar ajuda. Então, tem dois olhares aqui para a questão do suicídio. Um, tratar o problema de base, que é o transtorno mental, e o outro é buscar ajuda imediata, né? Sempre vale a pena conversar com a rede de suporte, as pessoas que estão perto, porque essa rede de suporte é que vai ajudar mais, inclusive na busca de ajuda, né?